Abra suas Bíblias em primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Eu vou ler a versão que está sendo projetada ali na tela, para que todos possam acompanhar, do 13 ao 18. 1 Tessalonicenses 4, o 13 diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E a segunda passagem é 1 Coríntios capítulo 15, os versículos de 50 a 52. 1 Coríntios 15, versículos 50 a 52. E no 50 diz assim: E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Nós vamos nos basear nessas duas passagens bíblicas, porque são as duas passagens que mais têm ênfase, que mais falam sobre o arrebatamento de forma mais claramente na Bíblia. Existem muitas outras que dão amparo a tudo, mas essas é que falam claramente. Eu estava muito preocupado com essa noite, com esse trabalho. Estava preocupado que tivesse muita gente. Que bom que não. Muita gente talvez esperasse, vocês, quando vieram, talvez esperasse uma apresentação de um estudo bíblico a respeito do arrebatamento. Não será. Não será assim. Eu já apresentei essa mesma ministração lá no Jardim Camaquã. Lá nós já começamos antes do trabalho. E, obviamente, o que eu falei lá não vai ser repetido aqui. Muita coisa eu vou seguir o mesmo roteiro. Mas o que Deus tinha para falar para o povo lá, Ele falou lá. O que Ele tem que falar para vocês aqui, Ele vai falar aqui. A intenção minha nessa noite, e para isso eu tenho me colocado diante de Deus desde que o Felipe me fez o convite para estar aqui, é causar um impacto tão grande na igreja que mexa com vocês intimamente, que altere toda atitude, todo comportamento, toda esperança, tire dos olhos de vocês as visões arcaicas do mundo que vocês têm e coloque a visão da glória de Jesus. Uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, e eu vou falar com bastante ênfase nessa noite, porque o arrebatamento fala sobre isso, é a questão da morte. Na minha mente, eu não consigo conceber, veja a expressão que eu estou usando, salvo com medo de morrer. Você tem duas maneiras de se encontrar com Jesus: ou ser arrebatado, ou morrer. Está com medo de morrer por quê? Se é a forma que você tem de encontrar com Jesus. Ou você não está com tanta pressa de encontrar com Jesus. Eu já ouvi de boca de irmãos
falando, ainda bem que Jesus está demorando, porque está bom aqui. Aí o que Deus fez? Deixou a coisa ruim, para que não achem bom estar aqui. Porque Deus quer que nós estejamos despertos, alertas, preparados, vigiando e esperando a volta de Jesus. E mais que isso, a palavra de Deus fala, amando a volta dele. Eu estive falando no começo da pandemia, me incomodei com muitos irmãos. Eu tive uma visão completamente radical do que está acontecendo no mundo. Até um pastor muito amigo, conhecido nosso, uma vez falou: irmão, Raul é muito radical. A pessoa mais radical que eu conheço é Deus. Eu não conheço ninguém mais radical que Deus. Deus não tolera o mínimo pecado. O assassino e o mentiroso para Deus é uma coisa só. Tu quer mais radicalismo do que isso? Mandar para o inferno uma pessoa que mata a outra e uma pessoa que mente? Quer mais radicalismo que isso? Deus não transige com pecado nenhum. Ele é radical. Eu sou a imagem dele. Assim como Deus é tolerante com as pessoas, ele é radical contra o pecado. Porque nós temos que entender, e o pastor estava falando isso na última pregação dele, a questão do julgamento. Nós temos que ter cuidado, temos que ser temerários na hora de julgar. Jesus mesmo alertou com relação a isso. Da forma com que tu julgares, tu serás julgado. Mas nós sempre, por causa do nosso ego, fazemos ao contrário, né? Somos bem radicais para julgar o irmão. Agora, na hora da gente, pô, cara, olha só, eu aí, quebra meu galho. Contigo tu quebra o galho, mas com teu irmão tu larga uma pena. Enquanto que deveria ser o contrário. Tu deveria ser mais radical com você mesmo, porque você se conhece. Você sabe quais são as intenções do seu coração. Você sabe o que se passa na tua consciência. No teu irmão você não sabe. Você não sabe as dores que ele está passando. Chega o irmão aqui de noite no culto de cabeça baixa, triste, acabrunhado. Ah, irmão, para com isso. Levanta, sorri. Deus está te abençoando. Tu não sabe o que ele passou o dia inteiro. Tu não sabe o que ele enfrentou o dia inteiro. É fácil para você que passou um dia feliz, maravilhoso, falar para o irmão que passou o dia inteiro de luta: que isso, levanta a cabeça. Tu não sabe o que ele passou. Então eu não estou aqui e eu não sei quanto tempo vai durar essas ministrações. Eu, por mim, nem essa teria acontecido, porque por mim Jesus já teria voltado e nós não estaríamos aqui. Mas foi da vontade dele ainda não voltar, e nos proporcionou de nós estarmos aqui esta noite. Não sei se na quinta-feira que vem estaremos. Deixa eu falar algumas coisinhas para vocês sobre o arrebatamento. O arrebatamento no dicionário significa tirar com violência, arrancar, impelir, levar, elevar, extasiar, roubar, tirar por força ou violência, extasiar-se, enfurecer-se. Essa é a definição do dicionário de língua portuguesa da palavra harpazo, que nós traduzimos para arrebatamento. Na Bíblia, porém, arrebatamento é aquele momento em que o Senhor virá para arrancar a sua igreja. Ele não vai te convidar, ele vai te levar. Quando você vê, você já está indo. Ele não vai te pedir tua permissão. Ele até agora, ele bateu na porta e esperou que você abrisse. Você abriu a porta, agora tu é dele. Ele não vai mais pedir autorização. A única maneira que você pode impedir dele não te levar no arrebatamento é não vigiar. Uma coisa que nós precisamos entender com muita clareza: salvação é fé,
Não existe nada que você possa fazer para receber a salvação. Só crer no unigênito Filho de Deus que morreu no teu lugar. Porque quem tinha que estar lá na cruz pregada não era Jesus. Quem tinha que estar lá na cruz pregada era o Raul. Só que Jesus chegou lá e falou: eu vou no lugar dele pagar a dívida dele. E eu aceitei que ele pagasse minha dívida. Só que aí eu fiquei devedor dele. Só que essa dívida não se paga com dinheiro, porque o que ele fez não foi comprado com dinheiro, foi comprado com amor. E só existe uma maneira de pagar amor, é com amor. Então, ele não vai vir pedir permissão para te levar para o céu. Ele vai simplesmente te levar. Ele vai te arrancar aqui da terra, arrancar, porque você vai estar trabalhando, você vai estar dormindo, você vai estar jantando, você vai estar pregando, você vai estar no portão evangelizando o teu vizinho, e quando você vê, você não está mais. Ah, me dá licença, eu vou interromper com você aqui, mas ele é meu e eu vou levar ele. Não, ele vai simplesmente levar. Tem muitos filmes que a gente vê sobre o arrebatamento. Hollywood, até Hollywood está fazendo um filme sobre arrebatamento agora. Que a gente vê que dá aquela explosão e fica a roupa do cara dobradinha no chão assim. Isso é um pouco fantasioso, mas é mais ou menos assim. É mais ou menos assim que a coisa vai acontecer. Ele vai pegar e vai te levar. Aí vem a grande questão. A fé é essencial para a salvação. Sem fé não tem salvação, e é pela fé que você atinge a salvação, que você recebe a salvação. Agora, o arrebatamento, não. O arrebatamento é por obras. Você não atinge o arrebatamento se você não tiver obras. E que obras são essas? Jejum, oração, negar-se a si mesmo, amar ao teu irmão, estender a mão a quem te precisa. Tudo isso aí está sendo computado. Por quê? Porque nós estávamos conversando outro dia e falando sobre a questão da observância dos mandamentos. Nós hoje não observamos os mandamentos para nos salvarmos como os judeus faziam no Antigo Testamento. Mas hoje nós já somos salvos. E por sermos salvos, nós observamos os mandamentos. Então não fazemos isso para se salvar, nós já somos salvos. Nós fazemos isso porque isso agrada ao Senhor nosso Deus que nos salvou. Então as obras que nós fazemos, elas nos acompanharão. E são elas que nos colocarão em condições de ser arrebatados. É por obra. Quer ver um exemplo? Você passa brigando com teu irmão. Quando eu falo irmão, não é de sangue, é irmão em Cristo. Você passa brigando com teu irmão. Qual é a índole que tem no teu coração? Você acha que Jesus vai te arrebatar dessa maneira? Com essa índole? Com esse pensamento? Com essa atitude? Eu lembro, lá no Alegrete, quando eu estava lá, e eu não era convertido ainda, e aí a Alegrete sabe que tem muita coisa para se fazer lá, né? Ou ver televisão, ficar dando volta na praça de carro. Então, a diversão é ver videocassete. Lembra do videocassete? Videocassete. Aí eu via vídeo no videocassete todas as noites. Fim de semana eu via mais que um. E aí aquela videolocadora onde eu alugava, ela emitiu um relatório dos filmes que a pessoa já tinha visto e dos que ela ainda não tinha visto para alocar, explorar todo o acervo. E eu recebi aquele relatório, quase 600 filmes eu tinha visto aquele ano. E aquilo ali me inquietou. E aí uma vez, eu vendo um filme, eu me dei conta que a maior parte dos filmes que eu vi eram filmes policiais. Eu fui policial, eu sou militar aposentado, mas antes de ser militar das Forças Armadas, eu era da Brigada Militar. Então é natural que eu gostasse de filme policial. E a maior parte dos filmes que eu vi eram filmes policiais. E o filme policial é aquele filme em que tu fica torcendo para o policial matar o bandido.
o bandido apronta tudo que pode. E tu fica torcendo passa o filme inteiro torcendo para a polícia matar o bandido. Aí no final, quando ele mata o bandido, você comemora, o final feliz, porque a polícia matou o bandido. Aí o que aconteceu aí? Você criou um espírito de homicida no seu coração. E era isso que alimentava o meu coração, um espírito homicida. E aí quando eu aceitei Jesus, cortei. Porque não é isso que Deus se agrada. Então, amar a Deus é querer saber o que agrada a Ele e ir tirando da tua vida tudo aquilo que não agrada. Tem coisas que Ele tira, tem coisas que é você que tem que tirar. Deus não vai queimar o teu videocassete, não vai queimar a tua televisão, não vai mudar o canal dela, você que tem que fazer isso. Você que coloca na frente dos teus olhos aquilo que você quer ver. E aí, o que você está produzindo dentro de você? Há muito tempo que lá em casa, esse ano começou essa campanha contra a emissora essa de televisão aí, por causa das imundícies que ela coloca dentro da casa da gente. Há muito tempo que lá em casa eles não colocam. Há muito tempo que a gente não liga mais nessa emissora aí. Porque prostituição, adultério, mentira, trapaceamento, crimes, não preciso disso na minha casa. Não quero saber. Você é quem tem o controle na tua mão. Você é que tem que decidir o que você está alimentando no teu coração. Tem uma frase filosófica que diz que dentro do nosso coração tem dois lobos, um bom e um mau. Aí vem a pergunta, os dois estão em guerra, os dois estão degladiando, os dois estão brigando. Qual o lobo que vence? Aquele que você alimentar. Se tu alimentar o lobo bom, ele vence. Se você alimentar o lobo mau, ele é que vence. A boca fala aquilo que o coração está cheio. E do que você está enchendo o teu coração? Quais são as tuas atitudes? Nós temos que pensar nas nossas atitudes. Puxando ainda a pregação do pastor sobre o julgamento, não devemos fazer julgamento temerário dos nossos irmãos. Ao contrário disso, nós lemos todos os meses, quando servimos a Santa Ceia: julgue-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós temos que nos julgarmos o tempo todo. Os cristãos primitivos, eles tomavam a ceia todas as vezes que se reuniam. E eles só se reuniam uma vez por semana. Nós temos que nos julgarmos todos os dias, para não deixar que o ego fale, que nós venhamos a permitir que entre imundícies na mente da gente, que vão gerar atitudes que são contrárias à vontade de Deus. O arrebatamento, Jesus não vai pedir permissão para você. Agora, ele vai escolher a quem arrebatar. Não vai ser todo mundo. Aí entra aquilo que nós ouvimos esses dias aí, que me deixou muito preocupado. Muito preocupado. Tem umas pregações que a gente ouve. Eu vou te dizer, eu passo mais trabalho do que dou glória. É a pregação que nós ouvimos recentemente aí, dos 50%. Olha o que isso cria na cabeça da pessoa. Isso aí são coisas subjetivas, são coisas de subconsciente, são coisas que você nem se apercebe. Ali fala: 2 estarão deitados, dormindo, um será tomado, um será deixado. E aí eu te pergunto, não tenho dúvida nenhuma da santidade da minha esposa que está aqui presente. Sou casado com ela, eu presencio a leitura que ela faz da Bíblia, as orações dela, nós conversamos a respeito das coisas de Deus, nós trocamos informações com relação às intercessões que nós fazemos, nós convivemos num ambiente onde foi criado uma aura espiritual de cristandade. Eu te pergunto, se o arrebatamento for agora, vai ela ou vai eu? Não vai estar 2 dormindo, um vai ser tomado, outro vai deixado? Se fosse para eu escolher que ela vai, eu fique. Mas não é assim. Vamos os dois. Não tem essa de
está dois dormindo, eu, minha esposa, que fique ela que eu vá. Vai os dois, que os dois têm que cultivar a vida de santidade. Dois estarão no campo, um ímpio e um salvo. Quem vai ser levado? O salvo, o ímpio vai ficar. Dois estarão no campo, dois salvos trabalhando. Quem vai ser levado e quem vai ser deixado? Os dois serão levados. Então não entre nessa conversa de 50% que metade vai e metade fica. Quando a gente aborda a passagem das 10 virgens, eu não vou trazer hoje porque não é o sentido da pregação, mas qualquer dia eu posso explicar para vocês mais profundamente o que representa o número 10. Você vê que são 10 mandamentos, são 10 pragas no Egito. Nós teremos, a Bíblia fala em Apocalipse, tribulação de 10 dias. Quando Ebenezer foi lá buscar a esposa para Isaac, e os irmãos da Rebeca falaram para ele: deixa que ela fique mais alguns dias, uns 10 dias aqui, e perguntaram para Rebeca: Rebeca, fica com a gente mais uns 10 dias, ou tu vai com ele? Eu vou com ele. Então qualquer dia eu explico para vocês o significado de 10. Então a parábola das 10 virgens, quando Jesus usou as 10 virgens e falou que 5 vai e 5 ficam, ele não quis dizer que metade da igreja vai ser arrebatada e metade não vai. Ele está usando o significado do 10 dentro da teologia bíblica. Então não se preocupa com metade e metade, não é assim que vai funcionar. A vontade de Deus é que todos os salvos fossem arrebatados, mas ele está alertando que infelizmente isso não vai acontecer, porque ele já sabe, Deus está no passado, está no presente, está no futuro. As coisas que Deus fala na Bíblia, que nós temos como profecias, e a gente fica na cabeça e a gente imagina, profecia é uma coisa que ele avisou que poderá acontecer. Não, e aquilo já aconteceu na mente de Deus. Ele está te falando o que já aconteceu, porque ele está lá, e ele está alertando: nem toda a igreja será arrebatada. Então isso prova que não basta ser salvo para participar do arrebatamento, precisa mais, precisa de envolvimento, precisa de obra, precisa que você coloque o teu coração nisso. E eu, no decorrer do tempo, nós vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. E o noivo vem buscar a sua noiva. O arrebatamento, pois, é quando Jesus com a sua igreja, é a grande festa nupcial. E nós criamos, na nossa cultura, dentro da liturgia da igreja, nós criamos figuras que muitas vezes passam até desapercebidas. Uma figura do arrebatamento é o casamento. Você olha, tapete vermelho estendido. As igrejas, algumas, nós não, mas a católica usa os cordãozinhos de isolamento nos bancos para separar, adornam com flores, aquele negócio todo. E aí vem o pai da noiva, trazendo a noiva ataviada, toda de branco, de véu, de grinalda, aquela coisa toda, pelo tapete vermelho, para entregar para o noivo que está lá no altar, diante dos sacerdotes e diante das testemunhas e padrinhos. Então nós temos a noiva, a igreja, sendo trazida da noiva, sendo trazida para ser entregue para o noivo pelo tapete vermelho que representa o sangue de Jesus. E ela é trazida pelo Pai. Quem é o Pai? O Espírito Santo. O Espírito Santo é quem atavia a noiva. É o Espírito Santo, é o Pai quem faz o enxoval da noiva. É o Espírito Santo quem atavia a noiva, quem prepara ela para as bodas, para as núpcias, e vem e entrega para o noivo, que é Jesus, na presença do sacerdote, que é Deus. E aí nós temos aqui as testemunhas, que no caso são as primícias do arrebatamento que já aconteceu, e nós temos de um lado e do outro da igreja, separado por cordinha, todo mundo chorando. Chorando por quê? Porque eles não foram arrebatados.
Só a igreja subiu. Eles ficaram. Então eles choram porque acham aquela coisa muito bonita, muito emotiva, mas eles na realidade estão chorando porque eles não foram arrebatados, eles ficaram no mundo. Não subiram com a igreja. Então a gente vê na figura do casamento uma ilustração muito sublime do arrebatamento. Assim como nós vemos no Monte das Transfigurações também uma figura do arrebatamento. E nós vamos falar mais na frente sobre ele, mas já vou fazer uma prévia, que tu vê lá, Jesus sendo transfigurado no que ele realmente é, e temos ali com ele Elias, Moisés e os discípulos. Obrigado. Os discípulos ali. O que representa isso? Jesus, na sua glória, não como homem, mas ele na sua glória, vindo na sua glória. Diante dele está Elias. Quem é Elias? Aqueles que foram arrebatados e não morreram. Temos com ele Moisés, aqueles que morreram, mas estão participando do arrebatamento também. E temos ali juntamente os discípulos. Quem são os discípulos? Parte da igreja que sabia, que está presente, que vivenciou tudo e não foi arrebatado. Que triste, não? Para mim é demais triste. Minha missão na igreja é alertar vocês para o arrebatamento. Eu venho fazendo isso há mais de 30 anos. E que bom, está bem pertinho. Vai acabar a minha missão, que beleza! Espero apresentar bastante frutos nesse dia. E tenho me esforçado para isso. Há muito que eu venho falando sobre o arrebatamento. Então, o arrebatamento da igreja reunirá dois tipos de pessoas. Quem são esses dois tipos de pessoas? Não é salvo e ímpio, porque ímpio não vai ser arrebatado. É vivo e morto. Vão ter os que estarão vivos quando Jesus voltar, e vão ter aqueles que morreram até a volta de Jesus, mas morreram vigiando, morreram esperando, morreram crendo, morreram produzindo obras dignas de arrependimento. Então nós teremos dois tipos de pessoas, os vivos e os mortos. Por falar nisso, Jesus foi o primeiro que morreu e ressurgiu para toda a eternidade. Ele foi o primeiro. Você pode colocar ali para nós, Mateus 27, versículo 51, se não me engano. Está anotado aqui em algum lugar, mas essas minhas anotações aqui é uma bagunça, nem eu entendo. Volta um pouquinho antes. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e tenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, veja bem, saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Dele quem? De Jesus. Eles só ressurgiram depois que Jesus ressurgiu. O primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer foi Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. Ninguém tem autorização para ressuscitar para a eternidade antes de Jesus. E depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A Bíblia não segue falando sobre essas pessoas. Cadê elas? Em Israel, foi ordenado por Deus, tem 7 festas anuais em Israel. Mas Deus ordenou 3. Primeiramente ordenou 3. A primeira era dos pães asmos, ou ázimos. A segunda é a festa das primícias, ou o feixe movido. E a terceira festa é a festa da colheita, também chamada de festa dos tabernáculos ou Pentecostes.
São as 3 festas que Deus ordenou lá no Monte Sinai para Moisés. O que representam essas festas para nós? A primeira, a festa do feixe movido, ou a festa das primícias. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem que está. Aqui, Números 28 e 26. Nós vamos ler do 26. Primeiro, 28 e 26. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando ofereceis oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra civil fareis. Não era exatamente isso aí que queria. Paulo falou em 1 Coríntios 15, 20 que Jesus era a primícia dos que dormem. O feixe movido, que era a primeira festa, a segunda festa que deveria ser observada, quando você fala em feixe, você veja que não é um ramo só. São vários ramos atados juntos, que eram pelo sacerdote apresentado, movido diante de Deus e apresentado como as primícias das colheitas, aquela colheita antes da colheita, da grande colheita, os rabiscos da colheita, os primeiros frutos a nascerem. Veja que não é uma haste, não é um fruto, é frutos, são primícias, são vários. Quem são esses vários? Jesus e todos os santos que ressuscitaram no dia da morte dele, depois que ele ressurgiu. Não existe registro da Bíblia, nem em livros históricos, do que aconteceu com essas pessoas. Elas simplesmente desapareceram. Claro, elas foram arrebatadas juntamente com Jesus. Esse é as primícias sendo apresentadas diante de Deus. Mas dentro das primícias está o primogênito dos mortos, que é Jesus. Antes dessa festa, tinha a primeira festa, que era a festa dos pães ázimos, que era a celebração da saída do Egito. A celebração da saída do Egito, ele representa a nossa saída do mundo e vindo fazer parte da família de Deus. É a nossa conversão. Então, nós já participamos da conversão, já assistimos à festa das primícias. Agora falta a terceira festa que Deus ordenou que fosse observada. A festa da colheita, dos tabernáculos ou do Pentecostes. O que é a festa da grande colheita? É quando todo o campo será colhido e os anjos sairão pelo campo fazendo a colheita, que é o arrebatamento. Esta falta se cumprir. 2 já foram, falta só essa. Qual é a finalidade do arrebatamento? Provérbios 11, 8. A primeira finalidade do arrebatamento, não necessariamente nessa ordem, é para fazer diferença entre o justo e o injusto, separar o joio do trigo. Em Provérbios 11, 8, o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. A segunda finalidade do arrebatamento está em Apocalipse 22, 12. Para recompensar por todo o trabalho feito a Deus. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Veja que o galardão, a recompensa do arrebatamento que você receberá, não é por fé, você receberá por obra. A terceira, que está em Apocalipse também, capítulo 3, versículo 5, para premiar os vitoriosos. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A quarta referência à finalidade do arrebatamento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10,
para que a igreja seja poupada da tribulação e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós precisamos entender, com relação à grande tribulação, que está para acontecer e começar a qualquer momento, e ela não vai começar como tribulação. A tribulação é dividida num período de 7 anos, em 2 metades de 3 anos e meio. Tudo isso são números bíblicos, em exemplos que a Bíblia deu ao longo dela toda. Então tem 3 anos de paz e 3 anos de grande tribulação. Então toda aquela mortandade que nós vemos, dos selos, das taças, das trombetas, aquilo vai acontecer nos 3 últimos finais anos. Os primeiros 3 anos e meio vai ser quando o anticristo vai assumir o poder, vai ser entregado para ele o poder mundial, e ele vai fazer uma paz com todo mundo. Só que essa paz não vai ser bem assim, porque vai ser paz para o mundo, mas vai ser guerra para os santos. Então todos aqueles que estarão aqui durante esse período, será um período de angústia, será um período de tribulação grande. Por quê? Vão ser proibidas as igrejas de abrir. Nós já estamos tendo uma amostra grátis disso aí para o pessoal ir se preparando. Vão ser proibidas as igrejas de abrir, vai ser proibida a leitura da Bíblia, vai ser proibido falar de Jesus para as pessoas, vai ser proibido se reunir. E aí entra uma questão que eu tenho falado há muito tempo. Como eu tenho brigado por causa disso? Não adianta nós ficarmos apoiados em Pedro e dizer que nós temos que ser obedientes às autoridades e obedecer em tudo que elas mandam. A igreja primitiva tinha autoridade para se reunir? Não, era proibido. Isso que nós vamos ver nesses 3 anos e meio da grande tribulação, do início da tribulação, já aconteceu no passado. Era proibido falar o nome de Jesus. Chamar Jesus de Cúrios, de Senhor, era punido com a morte. Ia para lá, para o Coliseu, para ser devorado pelos leões, só por dizer que Jesus era o Senhor. E os irmãos eram proibidos de se reunir. O que eles faziam? Iam para as catacumbas. Por quê? Porque eles tinham medo de fantasma. Então os irmãos iam para as catacumbas e lá eles se reuniam para orar. Mas se reuniam para orar. O governo de César falava: é proibido se reunir, mas eu sou de Cristo e eu congrego com meus irmãos. E eu venho falando isso e tem sido muito mal interpretado, e tenho ouvido coisas e recebido acusações de pessoas que não têm a visão espiritual do reino de Deus na sua totalidade e não está compreendendo o que eu estou querendo dizer. Hoje eu estou falando abertamente o que eu queria ter falado para as pessoas. Proibiram de abrir a porta da igreja. Quanto tempo nós ficamos com a porta fechada? Proibiram de se reunir e nós obedecemos. Tem uma irmã, uma deputada, que ela fala por que a igreja está sofrendo e o governo está fazendo e desfazendo, porque a igreja está aceitando. Ah, irmão, mas nós estamos nas nossas casas, nós orando contra isso. Queridos, onde tem mais calor? Num toco afastado ou numa fogueira com um monte de toco junto? Irmão, temos que cuidar da pandemia. Não me fala em pandemia. A irmã deu um testemunho maravilhoso e agora eu também vou dar o meu. Não me fale em pandemia. Teve um cidadão lá no condomínio que eu moro que publicaram algumas coisas lá e eu rechacei aquilo, e ele meio que foi um pouco agressivo, eu respondi no mesmo tom, e por fim eu falei para ele: não me fale em pandemia. Eu sei o que é a pandemia, eu passei por ela, não só na minha carne, mas eu enterrei um sobrinho, uma cunhada e o sogro do meu irmão que é pastor, por causa da pandemia. Por causa do Covid? Não! O Covid tem uma mortalidade menor do que uma gripe. Agora, ele sem tratamento, ele é extremamente mortal. Hoje, publicaram no grupo da igreja lá o protocolo da hidroxicloroquina, eu botei lá: perfeito. Aquele é o tratamento. Se você fizer aquele tratamento, o Covid se torna uma gripinha. E eu estou falando coisas de homem, estou falando coisas de ciência, coisa de medicina. Eu vivi isso.
Há 3 semanas atrás eu tive Covid. E eu comecei o protocolo da hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Eu já estava no 4º dia de Covid e fiquei muito mal, porque eu comecei o tratamento muito tarde. O meu sobrinho morreu porque ele estava lá no Rio de Janeiro, assim como a minha cunhada e o pai dela, e não deixaram, os médicos não deixaram aplicar o protocolo da hidroxicloroquina, e eles morreram. Nós, infelizmente, porque eu procurei o hospital militar quando comecei a me sentir mal, eles acharam que era uma pneumonia. Era pneumonia, mas era a pneumonia do Covid. O Covid atacou meus 2 pulmões de forma muito agressiva. E eu fiquei, na terça-feira começamos o tratamento, mas eu já vinha mal desde o sábado. Começamos o tratamento na terça, na quarta, na quinta. Na sexta-feira eu fiquei muito mal. Sexta e sábado foram dias terríveis. Foram dias que, infelizmente, eu ainda estou aqui. Mas por várias vezes estive a um passo da glória. E fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz, foi maravilhoso. Mas teve até uma irmã que estava falando para mim: irmão Raul, olha, semana passada nós tivemos, ela falando isso, nós tivemos intercedendo pelo irmão, porque nós sentimos que Deus queria recolher o irmão, e nós pedimos para que Deus não recolhesse o irmão ainda. E eu falei: tu me tirou da glória. Eu estava a um passo de entrar na glória, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Por minha causa, não. Não por mim, eu queria falar, mas por causa de vocês. Porque a minha missão com vocês ainda não está cumprida. Eu ainda tenho que alertar mais a igreja para se preparar para o arrebatamento. Agora, uma coisa que eu não posso ter é medo da morte, e nem de um vírusinho vagabundo. Como eu falei no começo dessa pandemia, no começo do ano: gente, vamos fazer o seguinte, vamos arrancar o Salmo 91 da nossa Bíblia e jogar fora. Agora eu vou temer a flecha que voa de dia e a mortandade que assola de noite? Onde está a minha fé? Onde está meu Deus? Se por acaso a Covid tivesse me matado, eu estaria na glória agora. Estou com medo do quê? Ah, irmão, não podemos nos reunir porque o governo falou que não pode se ajuntar porque vai contaminar. Querido, escolhe. Ou se reunir, perigar se contaminar do Covid e talvez vir a morrer e ir para a glória, ou não se reunir e continuar tocos de lenha afastado, longe da fogueira, esfriando, apagando, se afastando da presença de Deus e ficar aqui para ver o anticristo. Decisão é tua. A minha parte eu estou fazendo. Então, temos que obedecer às autoridades constituídas. A Bíblia fala isso, Pedro fala, temos que cumprir. Mas temos que cumprir o que a Bíblia fala, como ela fala. Eu tenho que obedecer às autoridades constituídas a partir do momento em que elas estão obedecendo à lei de Deus. Quando o que ela está mandando eu fazer é contra a lei de Deus, eu não tenho obrigação de obedecer, e mais, eu tenho obrigação de obedecer a Deus. Pedro, quando estava lá no Sinédrio e falaram para ele de forma rude, de forma grosseira, de forma agressiva: não fale mais nesse nome, que é o nome de Jesus. O que ele falou? Importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Meu querido, não fica com medo do Covid. É isso que o anticristo quer, que o teu coração tenha medo e não Jesus. Não entenderam isso ainda? Eles estão colocando, assim como no meu coração eu estava colocando o espírito de homicídio, vocês estão colocando dentro do coração de vocês o espírito de medo. E foi esse espírito que Deus nos deu, espírito de temor? Ou ao contrário, não foi de poder e de moderação? O inimigo tem o poder que o teu medo dá para ele. Se eu tivesse ido para a glória, estava muito feliz. Não foi. Então eu vou continuar cumprindo a minha missão até o momento de ir para a glória. Eu não sei por quanto tempo, mas vou continuar cumprindo a minha missão. 1 Coríntios 15, 51. O quinto finalidade do arrebatamento da igreja: para vencer a morte. Eis vos digo o mistério: nem todos dormiremos,
mais transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Mais um, o último. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Cada vez que uma pessoa morre, é um motivo de lamento. Se ela é ímpia, porque infelizmente para a morte de Jesus foi em vão. E se ela é salva, é um motivo de alegria porque ela está na glória, mas também é um motivo de tristeza porque a morte continuou reinando na vida da igreja. Só que quando a igreja foi arrebatada, acabou com a morte. Então, por que eu vou ter medo da morte? Nós não vencemos ela ainda, Jesus venceu, mas a minha vitória está em Cristo. Amém. E com Ele eu não me afasto. A palavra não fala em Romanos que se é para viver, se é para morrer, se é profundo, se é alto, se é largo, se é estreito, se é espada, o que é que vai me separar do amor de Deus? Covid? A Covid vai me separar do amor de Deus? Não vai. Eu não aceito. Eu não aceito governos corruptos dar um canetaço e trancar a porta da igreja e impedir os irmãos de estarem abraçados, orando, intercedendo. Nós estamos travando uma batalha muito grande. Passamos muito tempo evangelizando a família do meu cunhado e ele, graças a Deus, aceitou Jesus. O que aconteceu? O diabo se lançou poderosamente na minha cunhada e está transformando a vida dele no inferno. E agora nós estamos lutando. Antes lutamos pela conversão dele, agora estamos lutando contra aquele demônio que está instalado naquela mulher que está infernizando a vida dele e tentando destruir a família toda, fazendo ele recuar da fé que ele aceitou e tentando arrastar o filho dele para as idolatrias, para as feitiçarias, para as macumbarias que ela faz. Agora é peleira, é faca, e nós vamos lutar até o final. Uma vez eu estava na porta da igreja, fazia pouco tempo que eu tinha enterrado a minha filha, e aí uma irmã chegou para mim, uma senhora, chegou para mim: irmão Raul, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu estou assim meio constrangido. Eu falei: querida, faça que eu vou te responder, não se constranja. Ela falou: não, irmão, eu fico pensando, o que passa no coração do irmão? Que tamanha a sua tristeza pela morte da sua filha tão prematura e tão jovem? Eu falei para ela: olha, irmão, eu estava lá no Espiritismo, eu saí da casa do Senhor e voltei para o Espiritismo. E aí lá no Espiritismo o Senhor me alcançou e me mostrou a verdade da salvação, e eu enxerguei finalmente a luz da salvação. E naquele momento eu considero o meu momento de conversão, não os 20 anos que eu já tinha estado dentro da casa de Deus, mas aquele foi o dia que eu realmente me encontrei com Jesus. E aí, quando eu recebi a luz da salvação, o diabo lá do demônio, lá do centro espírita onde eu frequentava, mandou dizer para mim assim: se você me largar, eu vou levar a pessoa que você mais ama. E aí eu aceitei Jesus e firmei meu pé na fé, porque agora eu vi a luz, não tem volta. Quando pergunta assim: como é que foi a tua conversão? Eu não sei, eu me sinto como se eu fosse cego, tateando no quarto escuro, e de repente acendeu-se a luz e eu vi a porta. E eu falo para ti, irmão, o diabo me fez uma ameaça, dizendo que ia levar a pessoa que eu mais amava se eu deixasse dele e permanecesse em Cristo. E minha filha faleceu. Mas eu vou te falar duas verdades bíblicas. A primeira: o diabo não tem poder da morte. Esse negócio que Jesus foi no inferno buscar a chave da morte na mão do diabo, isso é mentira. A chave da morte nunca esteve na mão do diabo. Sempre foi Deus quem ordenou vida e morte. Você vive porque Deus quer e você morre quando Deus quer. Sempre foi assim. O diabo nunca teve poder de vida ou morte. Então, aquela ameaça que ele me fez é da boca para fora, porque ele não tem poder de matar ninguém. E segundo, quando eu aceitei Jesus, depois de ter andado quase 10 anos com o diabo, porque eu era da magia negra, depois de ter andado quase 10 anos com o diabo, conhecer ele bem, de ter olhado nos olhos, de ser meu companheiro de todas as horas, eu aceitei Jesus para ser inimigo dele.
e nós vamos brigar até o fim. Nós vamos se degladiar até o último dia. Ele não descansa, não dorme, não adoece. Eu me canso, eu durmo, eu adoeço, eu preciso comer, mas eu não nego a minha fé em Jesus por causa dele. Não tem nada que ele faça que me faça voltar atrás. E ele vai ser meu inimigo eternamente. E sigo brigando por ele, por causa da família do meu cunhado, a quem eu amo muito, pela minha própria família, dos meus irmãos, da minha avó, dos meus tios, dos meus primos, e pela vida dos irmãos que chegam até nós, os pedidos de intercessão, que inclusive vários estão ali no quadro, e a gente vai degladiar até o fim. Primeiro, porque ele não vai voltar atrás, e nem eu, porque Jesus não voltou atrás. Ele, quando viu o que iria acontecer com ele para me salvar, ele não voltou atrás. Como é que eu vou voltar atrás? Queridos, hoje foi só o primeiro passo. E vai ser daí para fora. Espero não ter que dar o segundo passo na quinta-feira que vem sobre esse trabalho. Espero que Jesus volte antes e que nós estejamos lá na glória. Mas, se por acaso for da vontade dele, quinta-feira que vem nós continuaremos. Passei um pouquinho do horário, mas é que eu estava no ímpeto, né? E eu não queria cortar a mensagem pela metade. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Raul. Deus continue abençoando e usando. Vamos colocar em pé, irmãos, começando por esse momento. Possamos meditar na palavra do Senhor, sendo submissos à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo sábado.